Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre as diversas opções de CDB presentes no Banco Santander e se elas valem ou não a pena para você. E para ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. E para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Um CDB nada mais é do que um empréstimo de dinheiro para uma instituição financeira, onde o ganho que você vai ter nessa aplicação de renda fixa está atrelado aos juros que foi contratado no momento da aplicação. E no caso de um CDB do Banco Santander, na prática você estará emprestando seu dinheiro para o Santander, que por sua vez irá emprestar esse dinheiro para outras pessoas e outras empresas, e em determinado momento no futuro, ele vai devolver esse dinheiro de volta para você, mais os juros que foram contratados no momento inicial da aplicação. Então, por definição, um CDB do Banco Santander tende a oferecer para você uma altíssima segurança, afinal de contas, o Santander é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, em conjunto com as suas principais concorrentes, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. E além da segurança oferecida pelo próprio Banco Santander, por ser uma instituição financeira muito grande, com dezenas de milhões de clientes, todo o CDB oferece para você um seguro do próprio investimento como um todo, que se aplica a qualquer CDB que você pretenda investir o seu dinheiro. E essa proteção, como você pode estar vendo agora, se refere ao FGC, que protege você até R$250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, tendo como limite o valor de R$1 milhão, que se renova a cada 4 anos. Então, se você investiu lá R$150 mil hoje num CDB do Banco Santander e daqui a 3 anos o Santander de repente quebrou, você vai conseguir ter todo o seu dinheiro de volta, porque você não superou o valor dos R$250 mil. E, inclusive, é interessante que você sempre utilize o FGC a seu favor, colocando, caso você tenha mais de R$250 mil, em diferentes CDBs, podendo ser principalmente das instituições financeiras mais sólidas, que eu já citei anteriormente, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Banco Santander, que vão oferecer para você uma altíssima segurança. Mas ainda assim, se por algum motivo alguma dessas instituições vier a falir, você vai ter o seu dinheiro de volta, porque você está respeitando as regras do FGC. E o Banco Santander, assim como qualquer outra instituição financeira, vai acabar oferecendo para você 3 diferentes tipos de CDB, como você pode estar vendo agora. Os CDBs pré-fixados, pós-fixados e os CDBs híbridos. E quais são as características de cada um desses tipos e qual é o objetivo de você investir em cada um deles. Um CDB pré-fixado é, por definição, um investimento de renda fixa que vai ter uma taxa pré-definida. Por exemplo, 15% ao ano, 16% ao ano, 17% ao ano, independente do cenário econômico, de qual será a inflação, de qual será a variação da taxa de juros, você já sabe exatamente qual será o rendimento do seu investimento. Justamente por isso que o nome é taxa pré-fixada, que é fixada previamente antes de você realizar aquela determinada aplicação. E esse investimento é muito interessante para aplicações de curto e médio prazo, para você que está buscando previsibilidade, para você que quer saber exatamente o quanto você vai ter na hora de fazer o seu resgate e que tem como objetivo utilizar aquele dinheiro para fazer alguma aquisição em específico. Por exemplo, você quer juntar dinheiro ao longo de 1 ou 2 anos para dar entrada na sua casa própria. Um título pré-fixado pode ser muito interessante porque ele consegue trazer para você essa previsibilidade, mas sempre tendo como limite o médio prazo, até no máximo ali 5 anos, porque você não tem uma proteção em relação à inflação e não tem como você prever qual será o IPCA num prazo acima de 5 anos. O próximo título de renda fixa possível são os títulos pós-fixados, que são os mais comuns, que geralmente têm uma rentabilidade atrelada ao CDI. Por exemplo, 110% do CDI ou 100% do CDI. E esse investimento tem como principal característica o oferecimento de uma liquidez diária, onde você vai poder resgatar a sua aplicação no momento que você quiser. Diferentemente de um título pré-fixado, que geralmente vai ter liquidez só no vencimento. Então você trava a sua aplicação por 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Já num CDB pós-fixado, geralmente isso não acontece. Você tem liquidez diária para resgatar no momento que você quiser. E a rentabilidade, como você pode estar vendo, está atrelada a algum determinado indexador da economia.
Nesse caso, o CDI, que vai ter um rendimento muito próximo à taxa Selic, e vai variar ao longo do tempo. Quando a taxa de juros aumentar, o rendimento da aplicação vai aumentar porque o CDI também vai ter aumentado. Por outro lado, quando a Selic cair, o rendimento da sua aplicação também tende a cair. E o ideal é você colocar a sua reserva de emergência nesse tipo de aplicação, justamente por conta da liquidez diária. E por fim, o último tipo de aplicação de renda fixa é a renda fixa híbrida, onde geralmente você vai ter um rendimento acima da inflação garantido. Por exemplo, IPCA mais 6% ao ano. E é ideal para aplicações de médio e longo prazo para você que quer ter uma garantia de rendimento acima da inflação, porque você não vai conseguir prever qual será a inflação pelos próximos 10 ou 15 anos. E nesse tipo de investimento, você consegue garantir esse tipo de proteção, principalmente pensando na sua aposentadoria a médio e longo prazo. E para qualquer uma dessas aplicações de renda fixa, pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, você vai ter um desconto de imposto de renda que vai estar atrelado ao prazo que você deixar o seu dinheiro lá. E nesse caso, o imposto é sempre em cima dos juros dos rendimentos. Se você deixar o seu dinheiro aplicado por até 180 dias, o imposto é de 22,5% sobre os juros que você ganhou naquele período. Se você deixar a sua aplicação entre 181 a 360 dias, o imposto é de 20%, de 361 a 720 dias, o imposto é de 17,5%, e se você deixar o seu investimento lá num CDB por um prazo acima dos 720 dias, o seu imposto é de 15%. Então, naturalmente, a partir dessa tabela regressiva de imposto de renda, fica evidente que um incentivo é você deixar o seu dinheiro lá pelo máximo de tempo possível, porque assim você vai acabar pagando muito menos imposto. E a longo prazo, você vai conseguir acumular muito mais patrimônio, porque sempre que você resgatar, ao invés de você ter que pagar 22,5%, você vai acabar pagando apenas 15%, o que vai ser muito benéfico para você. E por fim, podemos ver aqui as opções de CDB que estão presentes diretamente no site do Banco Santander, mas é importante destacar que muitos bancos, como o Santander, mas também o próprio Banco Itaú, oferecem outros tipos de CDB para quem é cliente e tem um acesso um pouco mais privilegiado à gerência. Então, nesse caso, se você tiver um valor um pouco maior para investir, geralmente acima dos 50 mil reais, você vai conseguir encontrar também outras opções. Mas, de modo geral, lá no Banco Santander, você vai ter a opção de pegar um CDB DI, que vai ter uma rentabilidade geralmente atrelada ao CDI. Tem também os CDBs pré-fixados, que tem uma taxa pré-definida. E, por fim, o CDB que eles chamam de CDB progressivo, onde quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro lá, maior será a taxa oferecida. Mas é importante que, se você já tem uma conta no Banco Santander, você verifique também as diferentes possibilidades, porque talvez você tenha acesso, inclusive, a aplicações atreladas ao IPCA ou até mesmo até o IGPM, que é um outro indexador de renda fixa, algo que acontece também da mesma forma no Banco Itaú. E quais são as vantagens de você investir o seu dinheiro através de um CDB do Banco Santander? A primeira vantagem é a praticidade. Se você já utiliza o Santander, já tem conta, já utiliza o cartão de crédito que eles oferecem para você, investir num CDB pode ser muito prático, porque você vai conseguir, por exemplo, deixar a sua reserva de emergência lá e até mesmo fazer aplicações de curto, médio e longo prazo. A segunda vantagem é que, por se tratar de uma instituição financeira muito grande, dificilmente você vai ter que acionar o FGC, mas ainda assim, se isso for necessário, você vai conseguir utilizar ele porque você estará investindo o seu dinheiro num CDB que te dá acesso a essa proteção. E a terceira vantagem é que um CDB do Banco Santander é excelente para a reserva de emergência, sendo que você pode optar por um investimento que geralmente vai render 100% do CDI e vai oferecer liquidez diária, algo que você encontra em qualquer instituição financeira grande, mas se você já utiliza o Santander, vai ser muito prático para você. Mas é claro que também existem algumas desvantagens. A primeira delas e principal é que geralmente o rendimento oferecido por um CDB de banco grande, assim como no caso do Santander, tende a ser menor porque a segurança oferecida é muito grande. E sempre que você tem uma alta segurança, o rendimento tende a ser um pouco menor. E a segunda desvantagem é a falta de variedade. Dificilmente você vai conseguir encontrar um título de CDB no Santander que tenha um prazo de vencimento muito longo, para daqui a 5, 10, 15 anos, algo que você consegue encontrar, por exemplo, no próprio Tesouro Direto. E considerando as vantagens e desvantagens que eu acabei de te apresentar, será que vale a pena investir num CDB do Banco Santander? Tudo vai depender do que você está buscando. Se você está buscando praticidade porque você já utiliza como sendo o seu banco principal ou secundário, quer ter uma alta segurança ao investir numa instituição financeira
muito grande, muito sólida, e não está buscando um altíssimo retorno, porque isso não vai ser tão possível assim num CDB do Banco Santander, com certeza é uma excelente forma de você investir o seu dinheiro. E tenha em mente que com o passar do tempo, você vai acabar buscando também outras aplicações, que vão ter prazos maiores, rendimentos maiores e riscos maiores, para que você consiga ter uma maior rentabilidade para sua carteira. E se você já quiser ter acesso a esse tipo de aplicação e entender mais como funciona o mercado financeiro, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a fazer isso na prática. Lá você vai ter acesso a diversas estratégias de investimentos para que com isso você consiga investir o seu dinheiro com muito mais segurança, com maior potencial de retorno a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender melhor como funciona o mercado de CDBs dentro do Banco Santander. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado, onde eu falo a respeito dos CDBs presentes no Banco do Brasil, para que você saiba exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!